Muitos desenvolvedores e seguidores aqui do canal acabam ficando meio na dúvida quando eu falo de programador freelancer, de perfil empresarial. As pessoas não compreendem como que a gente consegue trabalhar gerando uma renda recorrente sem precisar propriamente depender de projetos, ficar procurando projetinhos em sites de freelancers, naquele leilão doido, naquele leilão desenfreado em que todo mundo começa a baixar o preço só para poder conquistar o cliente. Então a ideia desse vídeo é te mostrar o passo a passo de como você consegue ser um programador freelancer trabalhando com a lógica de SaaS, S-A-A-S, que esse é o pontapé inicial para que você comece realmente a ter uma renda recorrente sem depender de projetos. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a estratégia que eu utilizo aqui dentro da minha empresa para poder ter essa renda recorrente sem precisar ficar dependendo de projeto. E essa modalidade, que eu já falei em vários vídeos aqui, mas só que nunca explanei como eu vou explanar nesse, ela é responsável por 40% do faturamento aqui da minha empresa de software. Entenda o seguinte, quando eu falo empresa de software, não é que eu tenho uma porta aberta em alguma grande megalópole aí do país, não é isso. Eu trabalho de casa. A questão é que eu consigo muito bem gerir a lógica da minha empresa a partir aqui desse escritório e tenho toda a minha estrutura, minha arquitetura concentrada aqui, porém trabalhando com perfil de empresa. E para você conseguir entender direitinho o que é um SaaS, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Primeira parte, vou dar alguns exemplos do que é um SaaS. Segunda parte, vou falar sobre como desenvolver um SaaS. Terceira parte, vou falar um pouco sobre a escolha de nichos de mercado para você conseguir projetar o seu SaaS e divulgá-lo, entregar ele para os seus clientes. E a quarta parte eu vou falar especificamente a nível de divulgação do seu SaaS, como que você faz, quais os caminhos e canais que você utiliza para poder jogar o seu serviço dentro da rede, dentro da internet e todo mundo conseguir te encontrar. Então esse vídeo aqui ele vai ser de extrema importância se você quer atuar com programação, sendo freelancer ou até mesmo fazendo uns bicos por fora, né? Meio que de forma informal, de maneira informal, mas só que fazendo esse passo a passo você com certeza vai conseguir ter uma renda recorrente a médio e longo prazo, o que pode fazer até você querer largar a CLT e passar para a atuação de programação freelancer para o resto da sua vida. Então se concentra, marca tudo, porque isso é basicamente uma aula completa de como você conseguir ter a sua renda recorrente. Vamos lá, papel e caneta na mão. O que é SaaS? SaaS é a sigla para Software as a Service, ou seja, um software que vai funcionar como serviço. Ele vai dar uma renda recorrente para você. Quanto mais tempo seu software estiver no ar, mais clientes ele vai pegando e mais renda vai entrando aí para o seu caixa. Vou dar uns exemplos aqui de SaaS, caso você ainda não tenha entendido muito bem a pegada. Netflix. Netflix é um SaaS. Você utiliza a lógica de pagar todo mês para poder utilizar o serviço dele. Prime Video, o Meli lá do Mercado Livre, você paga todo mês para poder utilizar. Algumas lojas de jogos, como a PlayStation, por exemplo, você paga todo mês para poder ficar utilizando o acesso a todo o leque de jogos que eles têm. Isso é a lógica de um SaaS. É você utilizar um software, você desenvolver um software, oferecer para um leque de clientes e esses clientes ficarem pagando para você para utilizarem esse software todo mês. E aquele negócio, o cara parou de pagar, parou de usar. Mas só que a grande maioria das empresas acaba continuando, porque se o seu software for um software de qualidade, não tem por que a pessoa simplesmente abandoná-lo. E mais um detalhe, se o seu software tiver um preço acessível, que vai ser muito mais baixo do que a empresa comprar um software, né? Mandar um desenvolvedor programar um software específico só para ela, não tem motivo também para a empresa abandonar o seu software. E desenvolver um software no formato SaaS não é nada complicado, não é complexo, desde que você saiba programar. Então, você pode pegar um nicho específico de mercado, desenvolver um software para aquele nicho e começar a comercializá-lo. E é claro, nada impede você de pegar outros nichos, né? Vários nichos simultaneamente. Mas a minha recomendação é que você comece com um nicho de cada vez.
torne-se especialista naquele nicho e depois de você se tornar especialista, aí você passa para outros. Por exemplo, você pode pegar um nicho muito específico, como software de padaria. Eu falo sempre sobre esse tipo de SaaS, né? Software de padaria, tanto aqui no canal quanto lá no meu Insta. Se você ainda não me segue, você está marcando bobeira, o endereço está aqui na tela, também na descrição. Me segue lá, porque com certeza você vai ter uma agregação muito maior de conteúdo, porque o conteúdo do Insta ele é diferente aqui do YouTube. Nas minhas redes sociais eu sempre trabalho com conteúdos diversificados. Me segue lá, o endereço está aqui na tela. Então digamos que você se tornou especialista em software para padaria. Você é o cara do software de padaria. Então você deixa esse nicho consolidado e parte para um outro nicho. Eu quero software para mercadinhos, quero software para lojas de sapato. Veja que todos os nichos que eu estou falando não são nichos muito grandes, né? Não estou falando aqui de indústrias, de mega corporações, não estou falando algo muito complexo, estou falando algo que você pode começar hoje, desenvolver e a partir da conclusão, depois de 45 dias, 60 dias, você começar a comercializar na sua cidade. Aí que está o grande quê? Você não vai focar em grandes empresas, você vai focar em empresas locais, porque a quantidade de microempresas, né, empresas locais, empresas de pequeno porte, é muito maior do que a quantidade de empresas de grande porte. E essas empresas de grande porte, com certeza já tem uma gama de empresas de software que oferece serviço para elas. E você não consegue bater de frente com esses caras, brigar ali no tete a tete, porque os caras são gigantescos. Então a minha recomendação é que você parta para empresas de pequeno porte dentro da sua cidade. Nessa parte de desenvolvimento de um SaaS, você tem que seguir uma sequência muito bem estruturada, senão você vai meter os pés pelas mãos. Primeira coisa, você tem que definir a linguagem que você vai utilizar. Entenda o seguinte, não existe melhor linguagem. Existe a linguagem mais adequada para o seu perfil, mas, no caso de SaaS, tem uma pegada diferente. Para SaaS, o que manda é a linguagem que tem maior escalabilidade. Por quê? Se concentra aqui comigo, presta atenção, foco aqui no tio. Se você escolhe uma linguagem que ela tem uma escalabilidade muito restrita, né? Não tem tantos frameworks, não tem tantas bibliotecas, não tem tanta facilidade de hospedar aquele conteúdo, você acaba meio que se limitando ao não crescimento. O seu software, a tendência dele é que você comece a divulgá-lo e ele comece a atrair muitos clientes, isso a médio e longo prazo. E se a linguagem que você escolher não comportar esse crescimento, essa escalabilidade, aí lascou. Aí quando você estiver lá com 300, 400 clientes, a tendência é você perceber esse gargalo, querer mudar de linguagem, só que aí você vai lascar com todos os clientes que vão ter que ficar com software com um certo nível de instabilidade, naquele período de teste, naquele período de beta, você vai ter que migrar todo mundo, garantindo que nada de ruim vai acontecer ali com os dados dos clientes, enfim. Então, a sua primeira análise na hora de fazer um SaaS é escolher uma linguagem de alta escalabilidade. E não importa se vai ser a sua escolha um JavaScript, se vai ser um PHP, se vai ser um Python, não importa a linguagem que você vai escolher, desde que você analise o SaaS que você quer desenvolver e veja que a escalabilidade dele é comportada e suportada pela linguagem que você escolheu. O mesmo vale para banco de dados, né? Você tem que ver se um banco relacional é melhor que o não relacional, você tem que mensurar muito bem isso para não fazer a escolha errada e depois acabar tendo que pegar todo o projeto, reestruturar. E o pior, com ele já rodando, com ele funcionando. Aí é muito mais complexo para você fazer esse tipo de procedimento. Segunda etapa na hora de desenvolver um SaaS. Escolher uma hospedagem de qualidade. Cara, esse tópico, se você falha, lascou o seu projeto. Porque não adianta que a sua linguagem ela tenha uma alta escalabilidade. Se a estrutura do seu host, do seu hospedador, não for forte o suficiente, parrudo o suficiente para aguentar o tranco que você vai requerer com o seu sistema. Às vezes você até tem lá um software que roda 10, 20 clientes, mas está tranquilo. O problema é se você começa a escalar isso para 40, 50 clientes, 70 clientes e aí o seu host não aguenta a pancada. Então a escolha de um host deve ser muito bem pensada. Não pensa apenas no financeiro, tá? Se você pensar só no financeiro, você vai acabar escolhendo esses hosts de porta de bar, de fundo de quintal. Escolha um host de qualidade, um host que realmente comporte a estrutura da sua aplicação. E se você quiser uma recomendação de host, eu vou recomendar a UltraHost. É um host de fora, os caras têm uma estrutura muito boa,
que comporta perfeitamente tudo aquilo que você precisa. E por que eu estou falando isso? Porque eu utilizo a UltraHost. Quando eu comecei com desenvolvimento web, né, especificamente com SES, isso daí, ó, lá na primeira parte da década de 2000, eu tinha um colocation. Colocation é você ter uma máquina em que você aluga um espaço no data center, coloca a sua máquina lá, a máquina é sua, né, você tem todo o acesso a ela, o data center só vai cuidar da questão de energia, internet, alguns até fazem backup, enfim, mas só que a máquina é sua. O problema disso é o alto custo. Então, com o tempo, eu fui pegando alguns projetos meus e fui passando para hospedagens externas. E quando eu falo hospedagem compartilhada mesmo, tá? Isso daí não tem problema. A questão é que eu sempre tive problema com host, até encontrar a galera do UltraHost. Mano, a estrutura dos caras, ela é muito boa. É uma estrutura que você pode confiar 100%. E saca só esses detalhes. Uma das coisas que tem que priorizar na hora de contratar uma revenda de hospedagem ou uma hospedagem direta é se o host utiliza HD, SSD e qual tipo de SSD que ele utiliza. Se for HD, então você já deixa os caras de lado. Por quê? Hoje em dia, para você utilizar um host com HD, toda essa parte mecânica de armazenamento vai fazer com que o seu site fique lento. Então você vai partir para hosts que utilizam SSD. E a UltraHost utiliza não apenas SSD, mas SSD com protocolo NVMe, que é muito mais rápido do que o protocolo M2. Para você ter ideia, a velocidade de tráfego de um protocolo NVMe é de 20 GB por segundo. Já um M2 é de aproximadamente uns 6 GB por segundo. Olha a velocidade que você vai conseguir oferecer para o seu cliente. Isso daqui sem contar, né? Transferência limitada, banco de dados limitados, enfim. Então, se você quer um host de qualidade, a UltraHost, com certeza absoluta, é uma ótima opção para você. Só que às vezes pode estar pensando, poxa, professor, mas um host de fora vai ser caro. Será? Olha aqui comigo na minha tela. O preço que você vai pagar aqui numa hospedagem compartilhada, 3,29 dólares. Então, pensa aí comigo, fazendo uma conta rápida, né? Se fosse 3,50, você estaria pagando na casa dos R$16 por mês, certo? Isso daqui é um preço de 2024. Se você estiver vendo esse vídeo depois, então talvez os preços tenham sofrido alguma alteração, mas com certeza não vai estar tão diferente disso. Principalmente porque a galera da UltraHost coloca até um comparativo, ó, HostGator. Todo mundo conhece o HostGator, né? Mas olha o preço que os caras cobram. Isso daqui já passaria de R$55. Bluehost, R$10,99. SiteGround, R$19,99. DreamHost, R$4,95. A que está mais perto aqui é a DreamHost, mas ainda assim tá praticamente $1,50 acima, arredondando aqui, né? Então veja que o preço da UltraHost está excelente, cara. Isso daqui para hospedagem compartilhada. Você também tem a opção de contratar revenda de hospedagem, né? O preço dos caras aqui também é imbatível. Você tem planos aí que partem de 26,59 até 52,24. Os valores estão imbatíveis de verdade, cara. Isso daqui estou falando por experiência. Eu trabalho com desenvolvimento web há mais de 20 anos, são mais de 2 décadas. Comecei profissionalmente lá no finalzinho de 99, comecinho dos anos 2000, então são mais de 2 décadas trabalhando com desenvolvimento web. E o preço da UltraHost está muito legal. Inclusive a UltraHost está apoiando esse vídeo aqui do canal. E às vezes você pode ficar preocupado, poxa professor, mas só que eu vou utilizar um host, eu não manjo de inglês. É que tá, olha só o painel do cliente. Para começar, né, já está em português aqui, ó, painel do cliente. Então, todo o painel você pode colocar no seu idioma, e não só apenas português, os caras têm aí uma gama de idiomas para você poder utilizar, dependendo de onde você esteja, né? E veja que é tudo muito intuitivo. Quero ver aqui os meus domínios, gerenciar DNS, ver os domínios que eu tenho, registrar um novo domínio, ver os serviços, assinar novos planos, acompanhar as suas faturas, né, os seus pagamentos, tudo através do painel. Você tem uma ampla gama de serviços aqui dentro do painel de controle da UltraHost, totalmente em português para você. Detalhe, os caras não tem só revenda de hospedagem não, tá? Os caras também trabalham com VPS. Se você vai utilizar uma linguagem JavaScript, utilizando o Node, Express, por exemplo, então possivelmente você vai precisar de uma VPS para poder ter um acesso maior dentro do servidor. E a UltraHost trabalha também com VPS a precinhos, ó,
desse tamanho. E para ter acesso a tudo isso da UltraHost, é só você clicar no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. É um link que vai te levar direto para o site da UltraHost com condições mega especiais para você ter agora o seu plano de hospedagem e colocar o seu SaaS no ar com suporte de qualidade e uma estrutura excelente para garantir a escalabilidade do seu projeto. Legal, entendi que tem que escolher uma boa linguagem, tem que escolher uma excelente hospedagem. E agora, como escolher um nicho? Antes de falar disso, eu vou pedir que você curta esse vídeo, porque aqui está sendo realmente uma aula para que você entenda o passo a passo de como começar no segmento de SaaS, programador utilizando o SaaS para poder ter uma renda recorrente. Não marca bobeira, não dorme na selva. Clique em curtir e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outros desenvolvedores que também querem saber como ter uma renda recorrente com SaaS. Vamos lá, primeira coisa, para você divulgar os seus serviços com o seu SaaS, você precisa obrigatoriamente pensar como empresa. Você vai precisar pagar para poder anunciar. Tráfego pago. Tráfego pago você pode utilizar o Google, você pode utilizar o Meta, né, que engloba Facebook e Insta, né, todos os canais da empresa Meta. Você pode utilizar várias empresas de divulgação para poder colocar o seu SaaS ali em evidência na cara de um potencial cliente. E marca essa sequência que você vai fazer. Se concentra, marca isso, cara. Faz um mapinha aí para você. Vou até pedir para o meu editor desenhar alguma coisa aqui na tela. Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai colocar um anúncio no ar. Esse anúncio vai levar o seu potencial cliente para dentro do seu site. No seu site, você vai ter alguns planos. Um desses planos vai ser o plano gratuito. Esse plano gratuito vai chamar muita atenção, porque de graça atende injeção na testa. Então, muita gente vai entrar nesse plano gratuito, que ele é bastante limitado. Por que ele é limitado? Porque a lógica é que você consiga, dentro do próprio painel do cliente, ou através de e-mail, WhatsApp, enfim, comece a oferecer um upgrade daquele plano para o plano pago, né? Nem que seja um plano imediatamente posterior, que tem um custo um pouco mais baixo e tal. Mas por que oferecer esse gratuito logo de cara? Porque você não quer apenas o cliente, você quer os dados de contato desse cliente. Você com os dados de contato, você consegue a todo momento, né, mas sem encher o cara de spam, mandar e-mails, mandar mensagem no WhatsApp e ficar oferecendo o upgrade de plano. Porque o ruim é quando você não sabe como chegar no cliente, mas se ele já chegou em você e deixou os dados contigo, é muito mais fácil de você seguir a lógica de oferecer algo para quem já quer o seu serviço, ou melhor, algo para quem já utiliza o seu serviço, mas numa versão limitada. Percebe a sequência? Então, é essa lógica que você vai seguir. Anuncia um plano para o seu cliente, para um possível cliente, deixa o cliente entrar no seu site, dentro do seu site tem um plano gratuito, ele adere esse plano gratuito e dentro da sua estrutura você já coloca anúncios para que esse cliente migre para um plano pago. Beleza, professor, mas como que eu vou divulgar esse SaaS? É só com tráfego pago? Então, a melhor forma de você conseguir divulgar o seu SaaS é justamente pagando para aparecer. Isso requer que você tenha um pensamento de empresa. Se você pensar como um freelancer de porta de bar, você não vai ter esse pensamento. Você vai querer colocar um site na internet, ficar divulgando gratuitamente, enchendo grupos de Facebook, enchendo grupos de WhatsApp com mensagem e tal, chamando a galera totalmente desestruturado. Você tem que pensar como empresa. Se você quer ter um retorno, você precisa gastar um pouco. O tráfego orgânico, que é aquele que você não paga, né? Você só deixa na internet e espera acontecer, esse daí até funciona, só que demora mais tempo. Se você quer reduzir o tempo, você tem que pagar para aparecer. E vai por mim, o custo para você anunciar dentro da internet não é algo muito alto. E você com 1, 2 clientes já consegue recuperar o valor que você investiu e os demais clientes que vierem automaticamente estarão vindo meio que de graça para você, porque os primeiros clientes pagam o custo e os demais são lucro. E se esse conteúdo fazendo sentido para você, não marca bobeira, não dorme na selva, se inscreve, porque sempre eu tenho vídeos aqui no canal te mostrando como você consegue gerar renda recorrente enquanto programador freelancer de perfil empresarial. E sempre que eu postar um vídeo novo, você já recebe um aviso direto aí no seu e-mail, no seu celular, enfim, e vem correndo para poder entender como que é essa dinâmica de um freelancer de perfil empresarial. Ativa também o sininho das notificações, se inscreve aí. E de todos esses itens que eu passei aqui para você, nesse mapa rápido, né, de como seguir na lógica de um sistema no formato SaaS, de todos eles, se eu pudesse enfatizar com certeza absoluta, eu daria uma ênfase muito grande
a hospedagem do seu site. E detalhe, você não precisa propriamente ter uma revenda. Como você está trabalhando com a lógica de SaaS, então você vai ter um domínio, só um domínio, e dentro desse domínio você vai colocar os seus clientes. Pensa aí, a Netflix tem um domínio. E dentro desse domínio, ela gerencia todos os clientes. Então você não precisa muito mais do que um domínio para poder fazer o seu SaaS ficar no ar. Imagina só, gastar aí cerca de R$16 por mês para poder manter o seu domínio no ar, numa estrutura de qualidade, numa estrutura perfeita para você conseguir escalar os seus negócios. Então, se você tiver interesse, você pode clicar no link que está aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. Esse link vai te levar para o site da UtaHost, numa condição especial para que você comece o seu negócio de SaaS, trabalhando como freelancer, tendo renda recorrente e conseguindo ter uma alta escalabilidade. O link está aqui na descrição, primeiro comentário fixado, acessa lá. Eu tenho certeza mais que absoluta que você vai ter uma carreira muito interessante atuando com SaaS. Não se esquece, você vai focar em negócios pequenos, você vai focar em empresas de pequeno porte. Se você for focar em empresas muito grandes, você tende a encarar concorrentes muito grandes. Então, foca em empresas menores, com certeza você vai ter um resultado muito maior do que se você focasse em empresas de grande porte. É essa lógica que eu segui, é essa lógica que faz o faturamento aqui da minha empresa, 40% dele ser só de SaaS. E como complemento desse assunto, vou deixar esses dois vídeos aqui do lado, confere, com certeza absoluta, você vai ter uma agregação muito maior de conhecimento quanto a SaaS, freelancer, hospedagem de sites e todo esse emaranhado de informações que são tão necessárias para um programador que quer ter uma renda recorrente. Grande abraço e que a força esteja com você.